bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por esta mensagem. Com o título, O Eu Sou. A Semana do Clamor inicia-se com o pastor Leonardo Mendes, trazendo uma ministração baseada no texto de Gênesis, capítulo 22, versículo 8 e versículo 14. Uma palavra inspiradora que nos desafia a confiar em Jeová Jiré, o Deus provedor, o Deus que supre todas as áreas das nossas vidas. Mensagem ministrada no culto da Semana de Clamor, às 19 horas do dia 1º de janeiro. Se você crê, diz amém. Adore ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Amém. Você pode se assentar. Louvado seja Deus. Vamos juntos abrir a palavra. O primeiro livro da Bíblia. Livro de Gênesis. Nós leremos 2 versículos do capítulo de número 22. Esse é o livro da nossa Gênese, do nosso início, do nosso começo. Como é importante entendermos alguns princípios que estão cravados nesse livro. Gênesis capítulo 22. Verso 8 e verso 14. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Verso 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Diga comigo: o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Jeová Jiré, o Deus provedor, o Deus da provisão, cujo suprimento é pleno, é total, suprimento que nos alcança ainda hoje e nos alcançará por toda a eternidade. Irmãos e irmãs, esse Deus, Ele é o provedor supremo. E como é libertador começarmos o ano sabendo que não somos nós os provedores da nossa casa. Nem os homens, nem as mulheres, nem os pais, nem os filhos. Não em primeiro lugar. Não é o empresário, o trabalhador, o educador, o profissional liberal, o técnico. Deus é o supremo provedor. Abraão já tinha experimentado muitas benesses de Deus. Abraão já tinha vencido reis, tinha adquirido riquezas, mas agora ele está diante de um dilema. Uma situação que não tinha solução humana. Isso foi fundamental para que ele entendesse ainda melhor qual era o seu lugar no projeto da criação e quem era o Deus a quem ele servia. Abraão já conhecia o Senhor, mas essa experiência, que com certeza foi a mais forte de sua vida, fez com que ele conhecesse com mais intensidade o Jeová Jiré. A partir deste momento ele declara essa verdade: nesse tempo Deus se revelou a mim e a minha família como aquele que provê, aquele que supre todas as coisas. Esse texto não fala apenas de uma provisão física, ou mesmo financeira. Ele profeticamente anunciou ao longo dos tempos aquilo que seria feito em Cristo Jesus e através dele na cruz do Calvário. Como o Cordeiro de Deus veio a nós, como ovelha muda foi para o matadouro, a palavra diz que ali ele nos substituiu porque nós merecíamos essa morte. Não apenas a morte física, mas a morte eterna. Então em Cristo esse problema do mal foi resolvido. O domínio do pecado foi quebrado. E nós podemos somente através de Cristo desenvolver vida de santidade e ganhar os céus. E eu já quero fazer um apelo para você agora. Você que veio talvez pela primeira vez na Semana do Clamor.
Ou talvez você já tenha frequentado alguma igreja, mesmo essa, mas ainda não entregou sua vida a Cristo. Quem sabe você veio buscando soluções para vários problemas, mas deixa eu te dizer, se esse problema do mal não tiver solução para a sua vida, nenhum outro vai ter. A primeira decisão, o primeiro propósito que você e eu precisamos fazer, caso ainda não tenhamos feito, é entregar a nossa vida a Cristo e reconhecer que Ele foi para a cruz em nosso lugar. Feche os seus olhos um pouquinho. Se você está aqui nessa noite e quer entregar a sua vida a Jesus, aí do seu lugar, você vai fazer essa oração comigo agora e vai dizer: Senhor Jesus, nesta noite eu me rendo a Ti e eu reconheço o meu pecado. Eu reconheço que necessito de um Salvador. Obrigado, porque o Senhor pagou o meu preço. Obrigado, porque o Senhor foi para a cruz em meu lugar. Eu reconheço o Teu senhorio. Eu reconheço a Tua salvação em minha vida. Escreve o meu nome, Jesus, no livro da vida agora, para que eu tenha direito à salvação e possa viver de modo triunfante sobre o pecado e sobre o mal. É a minha oração no nome de Jesus. Amém? Você que fez esta entrega nesse momento, não vá embora sem ao final se aproximar de um dos pastores aqui e receber mais uma oração. Nós teremos hoje um momento de acolhida daqueles que estão... Não, hoje não teremos. Mas você que fez essa decisão por Cristo, por favor, não vá embora sem nos procurar aqui ao final desse culto. Irmãos, esse Deus que é o supremo provedor, Ele usa a nossa vida. Ele pode até nos dar a faca e o fogo, mas o milagre é Ele quem faz. Contudo, o fato de sabermos que Ele é o provedor não nos isenta das nossas responsabilidades. O Deus provedor quer usar os homens aqui presentes para que sejam instrumentos da provisão física, financeira, emocional e espiritual de suas casas, de suas esposas, de seus filhos. Coloque como propósito, meu irmão, ser um pastor dentro da tua casa, orar com a tua esposa, abençoar teus filhos, supri-los emocionalmente também, não apenas fisicamente. Quando nós falamos da provisão de Deus, nós falamos que também Ele quer usar a nossa vida para estabelecer esses suprimentos dentro da nossa casa. Como é importante nós pensarmos nisso, irmãos e irmãs. Mas há aqui uma segunda lição sobre o Jeová Jirê. Prova tem cheiro de provisão. Diga comigo, prova tem cheiro de provisão. O texto começa dizendo que Deus pôs Abraão à prova. Essa provação não veio como consequência de um pecado, de um erro de escolha, mas veio de modo compulsório, diretamente do céu, para fazer com que Abraão crescesse ainda mais na fé, tanto que se tornou o pai da fé. Abraão, ele não perdeu a lucidez, não perdeu a paz, porque ele estava de olho nas promessas. Ele sabia o que Deus faria através de Isaque. A promessa de Deus para ele era bem clara. Irmãos, quando nós nos desesperamos, é porque nós estamos querendo olhar muito mais para aquilo que não tem explicação, do que para aquilo que Deus já nos prometeu. Pastor Hernandes, comentando esse texto, ele diz: quantas vezes nós queremos olhar mais para as explicações do que para as promessas. Aquele que conhece a Bíblia, que conhece a promessa, que conhece o Deus que prometeu, ele não se desespera mesmo no meio da prova, porque prova cheira a provisão. Há uma terceira lição aqui: provisão combina com adoração. A provisão não só gera adoração, o contrário é mais regra ainda para nós. A adoração gera provisão. A provisão, ela nasce da adoração. Abraão sobe com o seu filho Isaque no Monte Moriá, e ele sobe com uma intenção. Diga comigo, uma intenção.
qual foi a intenção? Adorar. A intenção foi adorar. Qual é a intenção que toma o teu e o meu coração hoje, no primeiro dia de 2024? Qual é a intenção? Que seja adoração. E sabe o que é adoração aqui, meu irmão? Sabe o que é adoração aqui? É sacrifício. Sabe o que é adoração aqui? É entrega. Adoração aqui não é simplesmente esperar um favor extraordinário de Deus. Adoração é um dos únicos movimentos que acontecem de baixo para cima. Deus não envia adoração de cima para baixo. Nós nunca seremos adorados. A adoração é um movimento que vem de baixo para cima. Meu irmão, nós estamos aqui hoje firmando essa intenção de adoração. E adoração neste texto é sacrifício. Adoração é entrega. Abraão, ele foi um homem muito próspero, a tal ponto que os reis pagãos queriam tê-lo em seu território, porque sabiam que a presença dele ali seria sinônimo de bênção. Era mais ou menos assim: aonde Abraão estava, os que estavam perto pegavam a bênção de carona. Nós somos essas pessoas? Nós podemos ser essas pessoas? A Bíblia diz que numa outra ocasião, após ter vencido uma guerra contra vários reis, Abraão está voltando para Sodoma, porque ele foi resgatar o seu sobrinho Ló. E então o rei de Sodoma vem ao seu encontro para lhe oferecer favores, mas também vem ao seu encontro Melquisedeque, sacerdote, rei de Salém. Ele tem duas ofertas ali, pastor Jefferson. Ele tem a possibilidade de receber os valores, os tesouros de Sodoma, mas o sacerdote Melquisedeque oferece para ele pão e vinho. Diga comigo, pão e vinho. Ele disse: eu não vou receber nada das tuas mãos, se referindo ao rei de Sodoma, para você não dizer que eu enriqueci às suas custas. Pelo contrário, eu vou honrar aquele que me serve pão e vinho. E a Bíblia diz em Gênesis 14: e de tudo deu a Abraão o dízimo. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu quero desafiar você a fazer uma oferta profética. Você não é obrigado a fazê-lo. Desde sexta-feira, preparando essa palavra, o Espírito Santo vem incomodando o meu coração, porque 2023, pastor Emerson, foi um divisor de águas na minha família, financeiramente falando. E eu não tenho dúvidas de que isso também aconteceu por não só receber vinho e pão, mas por devolver aquilo que é básico. Irmão, oferta não é experiência. Experiência serve para o João, pode não servir para o Pedro. Oferta e dízimo é princípio. Diga comigo, princípio. Você sabe aonde que é o lugar da provisão? Você não precisa ficar encontrando um lugar para ser próspero em 2024. Basta você permanecer no monte de Deus. O que Abraão declara? No monte de Deus há provisão. Se ele estivesse em qualquer outro lugar, ele não teria conhecido o Deus da provisão. Qual é o lugar da provisão? É o lugar onde a gente obedece princípios. Experiência você pode pegar ou não. Agora, princípio não venha dizer que não é para você, porque princípio é para todos. É uma régua que alcança todos. Então, nessa noite, eu quero pedir que os diáconos se posicionem aqui, pelo menos uns 3 ou 4 irmãos, uns 2 na galeria. Nós temos pouco tempo para honrar aqui o nosso horário. Então eu quero desafiar você, meu irmão. Eu já fiz aqui a minha oferta. Oferta é princípio.
que você possa hoje declarar, de uma forma muito prática, que você confia em Deus e não nos homens. É isso que a gente comunica quando a gente oferta. Eu confio em Deus e não nos homens. Obrigado por ouvir mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha se sentido desafiado pelo Espírito de Deus. Se você tem interesse em nos conhecer, acesse nosso site, igrejacentral.com.br, ou um de nossos canais nas redes sociais. Encorajamos você a participar de um dos nossos cultos presencialmente. Esperamos por você em nosso próximo episódio. Tchau!